Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 26 de maio de 2019. Jovens se reúnem em fóruns virtuais para discutir dia a dia da solidão. Alfredo, usuário anônimo do Reddit, de 23 anos, não tem mãe nem pai e se sente perdido com sua vida social, não tem amigos, não gosta da namorada, de ir à praia e tampouco de trabalhar. Quero dar uma agitada na minha vida, conhecer novas pessoas e mudar de cidade, afirma. Enquanto o jovem não realiza esses desejos, sua aflição segue acompanhada pela vontade de se isolar, o que o leva a descarregar todas as emoções em fóruns da internet. E ele não está sozinho, milhares de pessoas compartilham sentimentos de solidão no Reddit, rede social anônima em que usuários expressam opiniões sobre diversos assuntos, trocam experiências e se ajudam. Lá reina o paradoxo de se sentir sozinho em meio a muita gente. Em um dos grupos da plataforma chamado Desabafos, por exemplo, quase 6.000 pessoas compartilham suas dores solitárias umas com as outras em busca de um ombro amigo virtual. Segundo a psicóloga e psicanalista Dora Tognoli, que integra a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, essa plataforma pode ser ruim para alguns perfis. O fórum virtual é como se fosse a praça da cidade antiga e não é um problema em si, porque muita coisa boa pode ser feita nele, explica. Ele passa a ser maléfico quando priva o usuário de sair de casa ou o deixa paranoico ao perceber que está muito sozinho, completa. A visão da especialista vai ao encontro de dados recentes revelados por uma pesquisa da Motorola com a psicóloga e pesquisadora de Harvard Nancy Coffey. O estudo mostra o comportamento de 4,3 mil donos de celular do Brasil, França, Estados Unidos e Índia, constatando que eles estão cada vez mais compulsivos, ansiosos e com tendências solitárias. Só no Brasil, 49% dos entrevistados disseram que consideram o smartphone como o melhor amigo. Entenda e converse com a sua solidão. Dora Tognoli, que é mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo USP, explica que o primeiro passo para discutir de forma saudável a solidão é ter autocrítica e não ficar assustado tanto na vida real quanto nos fóruns da internet. Esse sentimento pode vir da falta de contato com você mesmo. Você tem que entender o que está te angustiando. Se é porque não namora, se veio após a morte de alguém, se é porque é pobre ou se acha feio, não importa, temos que seguir todas nossas angústias e entendê-las, aconselha. Dora diz ainda que se sentir sozinho não pode ser algo demonizado, uma vez que é um sentimento que pode ser ressignificado para o nosso bem. A solidão é uma forma de ficar mais perto de você para entender a raiz do que te machuca, analisa. Mas, se não for tratada, pode tomar proporções maiores como isolamento total, a paranoia, dificuldade em se aproximar dos outros ou culminar em uma descarga enorme de violência, completa. Epidemia de solidão é um risco do futuro para o Brasil. A solidão é considerada um caso de saúde pública no Reino Unido. O governo calcula que 9 milhões de pessoas vivem solitárias no país, o que levou as autoridades a criarem o Ministério da Solidão, em janeiro de 2018. Na época, a primeira-ministra Theresa May descreveu a medida como uma triste realidade da vida moderna. Dora alerta que o Brasil não enfrenta esse problema por enquanto, mas é um risco futuro diante do envelhecimento da população. Isso porque dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) calculam que 1 a cada 4 brasileiros terão mais de 65 anos até 2060, o que equivale a 58,2 milhões de pessoas.
Há idosos morrendo em casa sozinhos sem ninguém saber, porque não tem ninguém para cuidar deles. Os encontros de família têm diminuído, o número de filhos caiu e imigrantes já vêm para o Brasil para viver sozinhos. Esses fatores prejudicam os laços sociais, aponta. Isso aplicado à realidade atual se torna ainda mais preocupante. O último levantamento do Disque-Sen, do primeiro semestre de 2018, registrou 34,3 mil denúncias de negligência e violações de direitos humanos contra idosos naquele período. Nos últimos 8 anos, houve 432 mil queixas, mostrando o isolamento social que as pessoas podem sofrer na velhice. Sobre a solidão, Allan Kardec questiona na pergunta 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido, por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se, quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas, não o abandona completamente, sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Ao comentar a questão 936 do Livro dos Espíritos, afirma Allan Kardec, com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem, que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos, quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita, quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Home Integral, complementa Allan Kardec: o homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. A velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passe necessidades, constitui uma forma desonesta de estimar, ocultando utilitarismo subreptício, quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento humano, com vista à satisfação de amar. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo após o amor a Deus como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. O homem solidário, jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isto, sempre é atormentado. Possivelmente, o homem que caminha só se encontre mais sem solidão, do que outros que, no tumulto, inseguros, estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia sem paz nem fé interior. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante onde quer que se esteja. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.